O fim da dramática história de Ruth tem um desfecho feliz que é protagonizado pela alegria de Noemi. Boaz, o remidor, se parece ainda mais com Cristo quando assume prejuízos para, por amor, resgatar vidas. Obed, o filho de Ruth, cujo nome significa trabalhador ou servo adorador, aponta não apenas para o trabalho e a adoração de Davi, mas para o trabalho e o sacrifício de Jesus. Paz, eu sou o pastor Wellington Salles e é um enorme prazer poder vir aqui para novamente, juntamente com você, fazermos as nossas sempre esperadas reflexões a respeito de mais uma lição do terceiro trimestre de 2024, desta feita, a lição de número 5, o casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Antes de darmos continuidade, eu quero fazer o meu pedido gentil para você que não é inscrito no canal, que rapidinho se inscreva, curta e compartilhe, que fazendo isso você vai me ajudar e muito na produção de outros vídeos como esse. Tendo feito o meu pedido gentil, vamos à nossa introdução, porque para hoje, nela, nós consideraremos, em primeiro lugar, que a lição de número 5 ela faz parte de um grupo de pelo menos outras 4 lições que tiveram a responsabilidade, eu diria assim, de focar a atenção especificamente no livro de Ruth. Por exemplo, nós, na lição que tinha como título O Livro de Ruth, aprendemos sobre questões relacionadas ao gênero literário do livro. Naquela oportunidade, nós consideramos que o livro de Ruth é um conto, ou seja, o texto do livro tem a característica literária de um conto, entre as tais poucos personagens, personagens localizados, ou seja, o lugar onde a cena em que esses personagens fazem parte são sempre mencionados, e o contexto sociocultural em que as cenas protagonizadas pelos poucos personagens também é bem definido, é bem apresentado, e de maneira muito simples se também apresenta, expressa, compartilha lições que quase sempre dizem respeito à praticidade da vida. Nesta lição também nós aprendemos a respeito de características, eu diria assim, canônicas do livro, ou seja, a posição do livro no Antigo Testamento hebraico, a posição do livro no Antigo Testamento cristão, que diz muito sobre também a característica literária dele. Por exemplo, no Antigo Testamento hebraico, ele está entre os livros que nós costumamos reconhecer como poéticos, ele está entre os escritos, exatamente porque ele tem essa característica literária. E no Antigo Testamento dos cristãos, ele está entre os históricos, porque é reconhecido também por sua narrativa, no sentido de que Ruth é reconhecido por ser sim, o começo, a gênese das narrativas a respeito da monarquia, desse período do povo de Israel em que ele passará a ser governado por rei humanos. O livro termina com esse apontamento: Ruth é bisavó de Davi, filho de Jessé. Eu disse em outra oportunidade que se não houvesse o livro de Ruth, nós teríamos um pouco de dificuldade em traçar a linha de legitimidade do maior rei de Israel, que foi Davi, e do rei dos reis, que é Jesus de Nazaré. Nós aprendemos também em outra lição sobre o relacionamento de Ruth com Noemi, Ruth e Noemi entrelaçadas pelo amor, e aí nós levamos em consideração o contexto em que a virtude de Noemi
e a virtude de Ruth se apresenta, que é um contexto marcado por crise espiritual e, consequentemente, crise moral. Portanto, os valores expressos por Noemi, especialmente aquele de não manipular emocionalmente as suas noras, no sentido de prendê-las a si, a sua dor, a sua amargura, para obrigá-las a proteger e não permiti-las viver o restante da vida que elas viviam. E as virtudes de Ruth, a principal delas, o compromisso que ela estabelece com Noemi, são muitíssimo relevantes em vista do período de crise moral em que elas existem. E também nós aprendemos a respeito do encontro de Ruth com Boaz. Tivemos a oportunidade de aprender especialmente sobre os valores de Boaz e também que as atitudes movidas pela fé que Ruth tomou, movidas pela obediência que Ruth tomou, movidas pela disposição de se abrigar sob as asas do Deus de Noemi, foram atitudes que se apresentaram caracterizadas como uma espécie de semeadura, de plantação, e foram recompensadas por Deus. A lição de hoje termina esse ciclo, termina essa etapa de estudos desse trimestre a respeito do primeiro livro que tem o nome de uma mulher, Ruth. Depois disso, nós começaremos a estudar sobre o segundo livro da Bíblia que leva o nome de uma mulher, que é o livro de Esther. Segunda coisa que nós consideramos, ainda de maneira introdutória, é que, como nós vamos estudar aqui sobre casamento, é importante nós fazermos a seguinte consideração. Essa instituição, o casamento, é apresentado no livro de Ruth como um elemento estruturante. O que significa dizer isso, pastor Wellington? Significa dizer que as cenas do livro de Ruth, elas são construídas em torno deste acontecimento, desta instituição. Se a primeira parte dos acontecimentos é triste, o elemento estruturante dessas cenas tristes é o casamento. Ruth perdeu seu marido, Noemi perdeu Elimeleque, seu marido, e Ruth e Orfa também perderam seus maridos. Mas a segunda parte é feliz, as cenas são promissoras, as cenas são, como dizem, alvissareiras, as cenas são esperançosas, enchem o coração do leitor de satisfação. Em torno de que essas cenas finais do livro de Ruth giram? Em torno do casamento. Então, o casamento é visto no livro de Ruth como um elemento estruturante. Nós começamos o livro encarando um momento difícil em torno do casamento. Nós terminamos o livro tendo informações de mensagens esperançosas com casamento. E, em terceiro lugar, nós consideramos aqui a importância do casamento de Ruth para o livro. Importância narrativa, a importância profética e a importância teológica. A importância narrativa porque é a partir do casamento de Ruth, especificamente do filho Obed, que nós começamos, que nós somos introduzidos à história da monarquia, a história dos reis. É importante profeticamente, porque Ruth é apresentada como bisavó de Davi, filho de Jessé. Ruth é apresentada como da linhagem, da genealogia de Jesus, cumprindo a bênção profética de Jacó sobre Judá, dizendo: olha, sobre ti permanecerá o cetro até que venha aquele rei eterno, cujo todas as nações irão honrar. Então, existe essa importância profética, e a importância teológica é vista nessa capacidade expressiva das cenas, especificamente baseadas em Ruth, do amor de Deus para com todos em todas as nações. Tendo feito essas considerações a respeito da nossa introdução, vamos ao nosso primeiro ponto. E no nosso primeiro ponto nós vamos considerar o lugar da bênção. Nós vamos aprender que Ruth permaneceu,
apesar das possibilidades, no lugar da bênção, no lugar que Deus lhe pôs, no lugar da orientação que Noemi lhe deu. Isso foi recompensado. No ponto 1, nós vamos estudar também sobre a iniciativa de Noemi, e aqui nós vamos ter a oportunidade de desfazer qualquer possibilidade de encararmos a atitude de Noemi de direcionar Ruth para o encontro com Boaz como uma atitude desprezível, como uma atitude de uma mulher alcoviteira, uma mulher que busca macho para os outros. Eu sei que você já leu Ruth, já se encontrou lendo essa iniciativa da Noemi, ficou assim, como quem pensa duas vezes, será que foi bom, será que foi ruim essa atitude? E nós vamos ter a oportunidade de compreender melhor, e por fim nós vamos, olhando para Ruth e Boaz, considerar pessoas que não se deixaram ser levadas pelas circunstâncias e nem pelas emoções, mas respeitaram etapas importantes de um processo abençoador. Primeiro subponto, portanto, o lugar da bênção. E aqui nós vamos considerar o compromisso de Ruth, que a fez permanecer no lugar da bênção. Quais são os aspectos desse compromisso? Primeiro, permanência. Ruth tem um compromisso com Noemi, e esse compromisso é permanente. Na fome, na morte, em Moabe, em Belém, no campo, e depois da colheita, Ruth permanece comprometida com Noemi. A colheita da cevada do trigo havia terminado, e Ruth permanecia servindo Noemi e obedecendo em tudo. Ruth 2:23 diz mais ou menos o seguinte: tendo terminado a colheita, Ruth voltou para a casa de Noemi. Ou seja, o escritor nos dá essa informação e automaticamente nós somos levados a voltar para o capítulo 1 e lembrar da confissão de fé que Ruth fez para Noemi. Nós chamamos essa tática literária de espelho. O escritor escreve, relata, informa uma coisa no capítulo 2, e quando nós lemos esta informação no capítulo 2, nós lembramos do que ele escreveu no capítulo 1. É como se nós olhássemos pelo espelho retrovisor. Nós avançamos, mas sempre olhando para trás, porque as próximas cenas são explicadas pelas cenas anteriores, nesse caso, a permanência do compromisso de Ruth. Sobre o compromisso de Ruth, que fez com que ela permanecesse no lugar da bênção, nós temos o aspecto da virtude. O compromisso de Ruth é um compromisso baseado em valores. Não é um compromisso da boca para fora, não é um compromisso com a ideia de ganhar, não é um compromisso com segundas intenções. É um compromisso firmado em virtude. Isso fica claro no que disse Boaz a Ruth: o Senhor a abençoe, minha filha. Este teu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás de mais jovens ricos ou pobres. Ruth poderia viver a vida livre dessa responsabilidade resgatadora, remidora, ou de ter a possibilidade de se casar com Boaz, muito embora ele fosse rico, mas ao que parece, ele era mais velho. Mas Ruth permaneceu sob as asas de Deus e sob os cuidados e orientações de Noemi. Ou seja, eu sou jovem, tenho uma possibilidade de viver a vida, tenho liberdade para uma série de escolhas, tenho ricos e tenho a possibilidade de ir aos jovens ou aos bonitos que não sejam tão ricos. Mas Ruth permaneceu no lugar da dependência, da orientação de Noemi, que certamente estava sendo orientada por Deus. Portanto, o compromisso de Ruth é um compromisso virtuoso, com base em virtude. Ruth teve oportunidades fora de casa, mas não se aventurou por parte alguma, como se fosse autônoma
ou independente. E a respeito de permanecer comprometida no lugar da bênção, nós temos o resultado do compromisso. Porque um compromisso permanente, independente das circunstâncias, dos acontecimentos, dos desastres, um compromisso baseado em virtudes, não um compromisso hipócrita, da boca para fora, feito apenas de palavras e de segundas intenções, ele conduz o compromissado a resultados. E os resultados do compromisso de Noemi se manifestam do compromisso de Ruth, melhor dizendo, se manifestam no desejo de Noemi de abençoá-la, no reconhecimento que Boaz faz às virtudes de Noemi e o reconhecimento público. O desejo de Noemi é que ela case. O desejo de Noemi faz com que ela oriente Ruth ao lugar da bênção, à ocasião da bênção, a uma bênção. Quando Ruth chega aos pés de Boaz, Boaz diz o seguinte: Senhor te abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, reconhecimento de um compromisso que ela estabeleceu com Noemi e o reconhecimento público. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O compromisso solitário entre Noemi e Ruth lá em Moabe permanece e chega em Belém. É reconhecido de maneira solitária por Boaz, mas também chega o momento em que ele é reconhecido publicamente. Isto manifesta o poder do testemunho, se manifesta o impacto positivo do testemunho. Ruth não precisa nem falar, Ruth não precisa nem estar em evidência com o poder da palavra, com o poder da comunicação. Seus atos, sua disposição ao compromisso falam por ela. E toda Belém agora reconhece a virtude de Ruth. Segundo subponto é a iniciativa de Noemi. Antes de começarmos aqui uma apologia da atitude de Noemi, uma defesa, uma explicação contextualizada da atitude de Noemi, nós vamos considerar algo interessante que eu venho considerando em outras oportunidades, que é essa característica do texto do livro de Ruth, marcado por transição geográfica. Nós começamos a ler a história de Ruth em Moabe. De Moabe, a história vem para Belém. De Belém, a história é conduzida para os campos de Boaz. Dos campos de Boaz, a história é conduzida para o lugar de guardar e de debulhar os cereais, ou seja, a eira de Boaz. Moabe, Ruth e Noemi. Belém, Ruth e Noemi. Campos de Boaz, Ruth. Eira de Boaz, Boaz e Ruth. E é interessante considerar agora que esse momento de defesa de Noemi, porque Noemi claramente orienta Ruth para que ela se encontre à noite com Boaz, deite aos seus pés, até que ele acorde, se espanta, pergunte quem ele é, e assim ela tenha a oportunidade de alguma maneira fisgá-lo, de alguma maneira lembrá-lo da sua responsabilidade. Para todos os efeitos, contando a história assim, Ruth é uma alcoviteira, em outras palavras, uma mulher que procura macho para os outros, uma mulher com segundas intenções, uma mulher que não tem muitos valores, não tem muitas virtudes. E essa não é a Noemi apresentada nas Escrituras. Nós corremos esse risco se fazermos essa leitura dispensando a contextualização da história na sua época, no seu momento. E quando a gente contextualiza, nós tiramos a seguinte conclusão. Em realidade, Noemi instruíra Ruth para que atuasse de acordo com os costumes e leis israelitas. Era comum que os trabalhadores se deitassem ao pé de seu amo, de seu senhor, e que inclusive compartilhasse uma parte das suas mantas. Então, a orientação de Noemi, o plano estabelecido por Noemi, a atitude de obediência para com o plano e as orientações de Noemi
por parte de Ruth não são um estratagema sexual, não são um plano sexual, mas algo extremamente comum conforme as leis israelitas vigentes naquele tema e naquele tempo. E nós temos, por fim, aqui, ainda no segundo subponto, a iniciativa de Noemi, uma espécie de reafirmação do texto. Novamente, nós somos levados a olhar pelo retrovisor e lembrar do que Ruth disse lá no capítulo 1 para Noemi, quando ela recebe a orientação de Noemi para ir ao encontro de Boaz. Ela diz o seguinte: tudo quanto me disseres farei. Então foi para ele e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Quando nós terminamos de ler esses, que são os versículos de número 5 e 6 do capítulo 3 do livro de Ruth, nós olhamos pelo retrovisor e encontramos novamente Ruth, no capítulo 1, dizendo da sua confissão de fé e compromisso para com Noemi. O terceiro subponto é importante, porque apresenta o fato de que Deus nos submete a algumas circunstâncias que correspondem a processos. Deus trabalha com processos, e esses processos vão nos moldando, vão nos orientando, e nós somos desafiados por nós mesmos, pelas circunstâncias externas, a desrespeitar as etapas do processo. Ruth e Boaz são exemplos de pessoas que respeitam o processo. E eu diria que a primeira fundamental e essencial etapa foi a etapa da obediência. Sem essa etapa, Ruth não teria vivido as outras etapas, e se tivesse vivido, viveria de maneira vã, de maneira que não colheria os frutos, de maneira inútil. Ruth obedece. Todo processo começa pela obediência. Não é possível sobreviver, não é possível viver as etapas do processo de maneira válida se não começarmos pela obediência. Nós podemos até viver as outras etapas de um processo, mas nós não chegaremos onde Deus quer que cheguemos se nós não começarmos pela obediência, como Ruth fez. Ruth chega em Boaz porque ela obedeceu a orientação de Noemi. Quais são as etapas do processo que Ruth e Boaz respeitam? Ruth respeita a etapa do preparo para a ocasião. Ruth não vai de qualquer maneira para o encontro com Boaz. Ruth é crente, mas se cuida. Ruth é espiritual, mas passa perfume. Ruth é cheia de Deus, mas passa um hidratante na pele. Ruth profetiza, Ruth é batizada com o Espírito, por assim dizer, é pentecostal, só para nós fazermos aqui uma analogia, uma contextualização melhor. Mas ela não é descuidada consigo mesmo, e inclusive eu acho que nós já passamos do tempo, já vencemos essa ideia de que santidade está relacionada à ausência de cuidado, especialmente feminino. Santidade está relacionada à roupa feia. Santidade está relacionada à perna cabeluda. Santidade está relacionada a cabelo que não corta, cabelo que não cuida, cabelo feio e fedorento. Santidade está relacionada à cara fechada. Santidade está relacionada a essas coisas horríveis. E humildade também está relacionada a isso. Não está. E Ruth, nesse tempo, é um exemplo disso. Ela se prepara para a ocasião. E, é claro, esse exemplo pode nos orientar a tantos outros exemplos. Nós precisamos estar preparados para as ocasiões que se apresentam. A ocasião vai aparecer, e aí quem estiver preparado está na mira de Deus, está na mão de Deus para viver o momento. E a outra etapa que Ruth respeita é a lembrança da responsabilidade. Orientada por Noemi, Ruth se identifica, lembra-lhe a condição de remidor, pede que estende sobre ela a sua capa. Ruth não foi ao encontro de Boaz com intuitos sexuais. Ruth foi orientada por sua sogra, chegou na ocasião
deitou-se aos pés. Quando Boaz acorda, ela tem uma missão e ela não esquece dessa missão, ela não se deixa levar pelas circunstâncias. As circunstâncias não fazem com que Ruth esqueça a missão. Qual era a missão? Lembrar da responsabilidade de Boaz de ser o remidor. Ela precisava fazer isso, porque Boaz não ia se lembrar. Remir, resgatar, significava um peso financeiro, um peso de responsabilidade, e Boaz não ia com a sua vida atarefada, reconhecida logicamente pelo aspecto da sua riqueza agrícola, principalmente nesse momento da colheita, da debulha, não ia lembrar que ele tem uma responsabilidade de descendência com uma família. Alguém precisa lembrá-lo disso. Mas o interessante de tudo isso é perceber que as circunstâncias da noite, de Boaz feliz, de estar deitado aos pés de Boaz, podendo fazer outras coisas, não fez com que Ruth esquecesse do propósito. Ruth respeita essas etapas do processo e agora Boaz respeita a etapa do reconhecimento dos limites legais e do reconhecimento dos limites morais. Ele sabia, Boaz, que ele não era o remidor de primeira ordem. Havia um parente mais próximo, portanto, era ele que era responsável por resgatar as terras e casar com Ruth para dar descendência a Elimeleque. E, muito embora o que se percebe, Boaz já tenha um sentimento por Ruth, pelo jeito dele falar com ela, pela pressa que ele tem de resolver essa questão, ele não permite que o seu coração segue a sua razão e ele faz a leitura da circunstância não com as emoções, mas com a razão, no sentido de dizer: Ruth, eu não sou remidor, tenho um parente mais próximo, mas eu vou resolver isso. Vamos esperar. Boaz é alguém que representa nossa diária necessidade de sermos conduzidos não pelas emoções do nosso coração, mas de sermos conduzidos pela razão, pela necessidade de fazermos a leitura correta dos fatos, sob o perigo de errarmos, estragarmos um processo. E ele também reconhece os limites morais, e aí Ruth também reconhece, porque passaram a noite um deitado, outro no pé, mas sem nenhum contato sexual. Segundo subponto, é para onde aqueles que respeitam o processo são conduzidos? Para a bênção, para a instituição feliz. Ponto 2, o casamento entre Boaz e Ruth. A atitude de Ruth sob a orientação de Noemi, segundo o texto, é elemento-chave para conduzir a narrativa para o protagonismo de Boaz, no sentido de conduzir os acontecimentos até ao casamento. Em outras palavras, se Ruth não tivesse obedecido, a história não teria sido conduzida para o casamento entre Boaz e Ruth. E nesse segundo subponto, nesse segundo ponto, nós vamos estudar sobre concluindo o negócio. Nós vamos ver aqui um Boaz que é forte, como o seu nome apresenta o significado, o homem que toma a atitude. Nós vamos aprender aqui sobre o contexto legal das atitudes responsáveis de Boaz e reconhecer que de uma realidade esquecida em Moabe, agora nós temos a publicidade do ato de casamento e das virtudes de Ruth. Vamos começar por concluindo o negócio, e aqui nós vamos reconhecer um Boaz que é rico, nós vamos conhecer um Boaz que toma iniciativa, nós vamos conhecer um Boaz que é forte, mas não forte fisicamente, é forte moralmente, porque ele é protagonista da palavra de proteção, ele que diz aos seus homens: olha, não façam mal a Ruth. Ruth, pode ir colher tranquilo, porque eu já ordenei aos moços que não te façam mal. É ele que ordena, forte que é a palavra de provisão. Ruth, coma junto com eles, beba junto com eles. Meus trabalhadores, deixem que ela colhe, inclusive dos feixes, deixem alguns cereais para trás, não atrapalhem
Ruth. É ele que, forte como é, lança sobre Ruth a palavra de promessa. Ruth, depois de lembrá-lo da sua responsabilidade de resgatador, ele disse assim: não tenha medo, tudo que eu disser, eu farei. E, por fim, essa força da palavra, do caráter de Boaz é reconhecido, porque quando Ruth chega em casa contando tudo o que Boaz disse para ela, Noemi disse assim: aquele homem não descansará até que conclua este negócio. A força da palavra de Boaz é reconhecida certamente por toda Belém de Judá. O nome Boaz significa forte, e nós estamos diante de um personagem forte, forte no melhor lugar em que se deve ser forte, forte moralmente, porque existem pessoas que são fortes fisicamente, mas fracas na moral. E nós estamos lidando com um homem que tem a força necessária, a força essencial, a força do caráter, o homem que tem a palavra de proteção, o homem que tem a palavra de provisão, o homem que tem palavra de promessa e o homem que tem o poder da palavra reconhecido na sociedade em que ele está. Segundo subponto, o resgate lei do levirato. E aqui nós vamos ser apresentados a dois contextos: ao contexto legal e a um contexto público. O contexto legal nos apresenta a tensão da responsabilidade de Boaz ser o remidor. Elimeleque tinha direito a um herdeiro. Sua nora, a moabita Ruth, ainda era viva. E o homem que comprasse as terras, o remidor, tinha a obrigação de gerar um herdeiro para o falecido por meio dela. Caso nascesse um menino, as terras passariam para este, e a propriedade de Elimeleque permaneceria na sua família. Então, qual é a responsabilidade do remidor? É a seguinte: eu vou comprar as terras, vou constituir uma família, eu vou ter despesa financeira com terra, vou ter despesa financeira com uma família, e se nascer um menino, a terra não vai ser minha. Aí o remidor, que estava na ordem da remissão, o responsável por assumir essa responsabilidade, pensou sobre isso e disse assim: não faz parte dos meus planos porque eu não tenho dinheiro para isso. Então, esse é um contexto legal que explica a saída desse parente próximo para a entrada de Boaz no lugar dele. Ele não tem dinheiro para comprar e ele não tem dinheiro para sustentar a família, ele não tem interesse em gastar dinheiro com uma propriedade que muito possivelmente não vai ser dele, vai continuar sendo de Elimeleque. Ele não tem poder financeiro, ele não tem interesse financeiro nessa responsabilidade. Ele, em outras palavras, diz o seguinte: eu passo a responsabilidade para ti, Boaz. Tu é rico, não vai te fazer falta, não tem problema nenhum tu comprar, se vai ficar com você, se não vai ficar, tu não tem problema com sustento de família, você é rico. E aí que nós compreendemos que Boaz entra no lugar desse remidor e casa-se com Ruth. E onde é que toda essa trama acontece? Na porta. A porta era o tribunal, a porta era o lugar público. Dizem que as cidades antigas, para explicar a importância da porta, não tinha praça. Então, lugar de encontro, lugar de debate, lugar de entretenimento, lugar de decisão judicial era na porta, e as portas eram preparadas para isso. É só a gente lembrar que na destruição e reconstrução de Jerusalém, nós temos para cada porta um nome, porque em cada porta havia assim uma marca de acontecimento social: a porta do peixe, a porta das águas, a porta do monturo, a porta do norte, a porta dos cavalos. Todas elas tinham um significado de acontecimentos públicos, tendo em vista a sua relevância social. A porta principal da cidade servia de tribunal local, projetada com um espaço aberto, em torno do qual bancos proporcionavam lugar para as pessoas se assentarem à sombra de muros altos. A porta era um lugar natural para encontro entre pessoas. Tinha a vantagem de ser aberta ao público, que podia observar a justiça sendo feita. E aqui, em vista disso, nós temos a publicidade do ato, né? Boaz negocia, Boaz assume o lugar de resgatador, Boaz casa com Ruth, e isso é público. Nós temos aqui a legalidade do ato, né? Ele faz isso na porta, onde os advogados, os anciãos responsáveis
por essas demandas legais, julgavam. E aqui também nós temos a providência do ato, porque quando Boaz se direciona para o lugar, para esse tribunal público que é a porta, e lá ele encontra um remidor. Então nós temos a condução dos fatos de maneira muito interessante. E em terceiro lugar, nós temos o registro público. Acontece que Boaz discute com o remidor na porta. O remidor desiste porque não tem interesse financeiro em assumir essa responsabilidade. Passa para Boaz essa responsabilidade na porta. Na porta já está cheia de pessoas, pelo menos 10 homens já estão lá ouvindo tudo isso, servindo como testemunhas. As pessoas estão decidindo legalmente tudo, mas existe uma etapa do acontecimento que fecha a negociação, que fecha o contrato, especialmente de propriedade, que é quando o remidor passa a responsabilidade para Boaz no ato de entrega do seu sapato para Boaz, e a simbologia da entrega do sapato. E aqui nós ficamos pensando por quê? Certamente esse ato simbólico da entrega do sapato está relacionado ao que se está exposto em Josué, capítulo 1, versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vossa. Eu tenho dado a vocês. Então, se fala de propriedade de terra, se fala em pé. Pé é o símbolo da propriedade, segundo as palavras de Deus. Se eu passo a propriedade de terra para você, a responsabilidade de propriedade de terra para você, eu passo o símbolo da propriedade, que é um sapato. Então, se explica esse ato por essa consideração. Seguindo mais um dos costumes da época, a transferência do direito de resgate foi selada com o remidor, descalçando o sapato e entregando-o a Boaz. E aqui nós temos algo interessante, que nós temos 10 homens, nós temos possivelmente os anciãos na porta, responsáveis pelas demandas legais, nós temos Boaz e o remidor discutindo questões contratuais, por assim dizer, resolvendo negócio. O casamento é realizado, mas Ruth não está lá. Ruth não está na cena. Como é que isso acontece? Parece ser, portanto, uma cena triste, mas não é, porque apresenta-se aqui a força, o poder do testemunho de Ruth. E nós aprendemos com Ruth que existem lugares que nós não podemos ir, existem lugares que nós nunca iremos, existem lugares que nós nunca alcançaremos, mas o nosso testemunho alcançará estes lugares. Existem púlpitos que nós nunca pregaremos, mas o nosso testemunho pregará. Existem lugares que nós nunca entraremos, mas o nosso testemunho vai entrar. Existem ajuntamentos que nós nunca faremos parte, mas o nosso testemunho fará parte. Ruth não estava lá, mas o testemunho de Ruth falou no lugar dela. O testemunho de Ruth testemunhou em favor dela. Olha o que está escrito em Ruth 4, 9 e 11. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entre em sua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ela não precisa estar aqui para a gente reconhecer a força da sua história e a virtude do seu caráter. E nós terminamos com o ponto 3, a remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. E aí nós temos 2 pontos, o nascimento de Obed e Boaz, um tipo de Cristo que nós já sabemos. E o que é interessante nesse momento é que o escritor mais uma vez usa a tática do espelho. Nós estamos lendo o capítulo de número 4 e nós somos levados a olhar para o que ele havia começado a escrever no capítulo 1. O capítulo 1 termina com Ruth vazia, sem filhos, ou melhor, com Noemi vazia, sem filhos. E o capítulo 4, final da história, nós vemos Noemi com um filho nos braços. Nós terminamos o capítulo 1 com Noemi
dizendo: "Oh, não me chamem de Noemi, eu sou agora amarga, Mara", e nós terminamos o capítulo 4 com todo mundo reconhecendo a fama do nome de Noemi, ou seja, a tática do espelho. Nós lemos o capítulo 4 olhando pelo retrovisor para o que foi escrito no capítulo 1. Foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois entendiam como Deus estava agindo em favor de Noemi. Ruth até sai do cenário, porque é interessante nessa tática, nessa ferramenta literária, recolocar Noemi, porque nós começamos o livro falando de Noemi. E segundo subponto, Boaz, um tipo de Cristo. Ela, como um tipo da igreja, encontrou-se com Boaz, um tipo de Cristo, nosso Redentor eterno. O que é um tipo? É um objeto, uma circunstância e pessoas que identificam coisas, pessoas, circunstâncias no Novo Testamento. No nosso caso, uma pessoa, Boaz, outra pessoa, Noemi, elas identificam-se com a igreja, Ruth, melhor dizendo, e Boaz se identifica com Cristo como eterno Redentor, inclusive como aquele que estava disposto a sofrer o prejuízo para resgatar. Portanto, senhoras e senhores, como eu já disse, essa é a última lição sobre o livro de Ruth. Foi um grande prazer estar com você nessa jornada do livro de Ruth. E Deus te abençoe. Vamos juntos a partir daqui com as outras lições, certamente sobre o livro de Esther. Deus te abençoe hoje e sempre.